Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo, o Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? Oi, pessoal, tranquilinho, calor, chuva. Calorzinho gostoso, graças a Deus, começando a fazer calor neste país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Falando em calor, né? Falar de Copa do Mundo, a gente está, como vocês já perceberam, fazendo os previews dos grupos da Copa. Então a gente vai dar sequência e hoje a gente traz o grupo C, né? O grupo que tem Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. É um grupo que tem um candidato direto ao título, um candidato direto a ser o pior time da Copa do Mundo e dois times que estão aí, né? Que vão aí para mais uma Copa do Mundo aí, batendo. Você vê as carinhas deles lá no álbum de novo, né? Igual é a participação geralmente desses países. A gente vai tratar com um pouquinho mais de detalhes sobre eles agora, né, Brinjal? Exatamente, a Argentina, como você já mencionou, é um dos principais favoritos para vencer essa Copa. As outras três equipes vão brigar por essa segunda colocação no grupo. Vai ser uma disputa um pouco acirrada entre as três equipes. Por mais que, como você já disse, a Arábia Saudita é o candidato a ser o pior time desse grupo e um dos piores da Copa do Mundo, apesar de ser um dos melhores times da Ásia nesse último ciclo, né? Sim, Mas vamos primeiro falar aqui da Argentina, a seleção dos hermanos, que na fase de grupos a primeira partida vai ser justamente contra a Arábia Saudita, no dia 23 de novembro. A próxima partida é contra a seleção mexicana e fecha a fase de grupos contra a Polônia. As partidas mais recentes da Argentina nos últimos meses começa lá em junho, 1º de junho, na finalíssima, a partida que voltou, né, sim. a ser feita agora entre o campeão da Eurocopa e o campeão da Copa América. Fazer uma Então, recopa, né? isso. Só que eles já tinham feito isso, acho que lá para 80, 70, um negócio assim. Tinham feito essa finalíssima com o mesmo nome. Ficou um tempo sem, não sei porquê, não me pergunte. Pesquisa aí, se vira. Mas voltou agora. Eu acho bacana, é só um jogo. Junta Também ali a gosto. galera, faz um evento festivo, ele dá uma taça ali. Que sempre para seleções é importante dar uma taça, né? Por menor que seja a expressão do Sim. campeonato, é legal dar uma taça ali. Junta duas seleções importantes no futebol mundial. Mas essa partida foi 3-0 para a Argentina, um chocolate absurdo. E Total. continuando essa sequência invicta da seleção argentina. E depois eles tiveram 4 amistosos nos últimos meses. Ainda em junho, bateu a Estônia por 5-0. Depois, em setembro, venceu Honduras por 3-0. A Jamaica também por 3-0. E agora vai enfrentar os Emirados Árabes Unidos num amistoso pré-Copa no dia 15, alguns dias antes da Copa do Mundo, para ser exato, 8 dias antes da estreia contra a Arábia Saudita. Essa é a 18ª participação da Argentina nas Copas do Mundo. Ela foi campeã duas vezes, em 78, com o Kempis, aquele time que a Copa foi justamente na Argentina, e 86 com o time do Maradona. Os maiores recordistas da seleção argentina são, obviamente, o Lionel Messi, que é o maior detentor de jogos com a camisa da seleção, com 164 jogos, e com o maior número de gols, com 90 gols pela seleção argentina. Então, ele basicamente obliterou todos os jogos, ou todos os recordes possíveis com a seleção argentina. O caminho deles até a Copa, nesse ciclo, eles ficaram em segundo colocado na eliminatória, atrás somente do Brasil. Eles terminaram a eliminatória invictos, com 11 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Ficou faltando o 18º jogo, que seria contra o Brasil, que foi aquele famoso jogo da Anvisa, né, que os caras foram lá, interromperam tudo, virou aquela bagunça no Maracanã, não foi? Acho que foi no Maracanã, não foi? Foi na Arena do Corinthians, né? O Química Arena. Exato.
Então, ficou por fazer esse jogo. Falaram que ia fazer agora no mês passado, não fez. Melhor que não fez mesmo. Foda-se, esquece o negócio, vamos pra Copa. Os caras olharam e falaram assim, pô, uma preguiça, hein? Aí falaram, uma preguiça, hein? E decidiram não ter. Foi basicamente isso. Ainda mais América do Sul, né? Os caras adoram inventar essas coisas. A Conmebol é mestre nisso. O histórico de confrontos dessas equipes desse grupo, a Argentina já enfrentou as três equipes ao longo de sua história. Contra a Polônia foram 11 partidas, com 6 vitórias da Argentina, 2 empates e 3 vitórias da Polônia. Elas se enfrentaram duas vezes em Copas do Mundo, em 78, naquele título argentino, foi uma vitória argentina. Em 74 foi uma vitória dos poloneses. Agora a Argentina contra a seleção com 35 confrontos, 16 vitórias da Argentina, 14 empates e 5 vitórias do México. Número bem esquisito de empates, né? Bastante, né? Dois confrontos em Copas do Mundo também, e ambas as vitórias foram da seleção argentina. A primeira vez foi na Copa de 1930, a primeira Copa, com uma goleada de 6-3. E em 2010, nas oitavas de final, que a seleção argentina venceu por 3-1 e depois viria a perder nas quartas de final para a Alemanha. Teve um em 2006 também. Em 2006, 2006. teve em 2006 a Argentina ganhou nas oitavas de final do México por 2-1, golaço do Maxi Rodrigues. Hum, Que no caso a Argentina caiu nas quartas de final daquela Copa justamente para a Alemanha de novo. os caras não conseguem. Os caras não Nossa, conseguem. com 3 Copas seguidas caindo para a Alemanha, cara, é impressionante. E ainda tem a final da outra Copa, né, de 90. Também É, perdeu para. final da Copa de 90 que se perdeu para a Alemanha. Também perdeu em 2014. É, É o mas e a última seleção que a seleção argentina pegou nesse grupo, historicamente, foi a Arábia Saudita. Com 4 confrontos, 2 vitórias da Argentina, 2 empates e nenhuma vitória da seleção saudita. O confronto mais famoso entre esses dois foi na Copa das Confederações de 92, uma vitória de 3-1 da seleção argentina. E agora uma passada no time ideal dos hermanos, que muito provavelmente vai jogar num 4-3-3, que foi basicamente a sua formação ideal ao longo desse ciclo da eliminatória. O time que no gol tem o Emi Martinez, a defesa é o Tagliafico ou o Acunha, às vezes. A zaga provavelmente vai ser o Tamendi e o Guti Romero, e o Molina na direita. O meio-campo com Paredes, Depou, Lo Celso e o Di Maria, fazendo uma linha de 4. E mais à frente, Lionel Messi e o Lautaro Martinez sendo um falso 9, digamos assim, porque ele não é 9-9, né? Ele é um cara mais móvel. E essa vai ser, muito provavelmente, não, ele já até afirmou, né, o Messi, que essa vai ser a última é, Copa dele. E ele chega com a melhor equipe em uma Copa do Mundo, né? Essa é a melhor seleção que o Messi já chegou numa Copa do Mundo. Apesar de que o elenco da Copa de 2006 era muito forte, mas como momentum assim, esse de 2022 é o melhor desde a era Lionel Messi. Então, tem tudo para ser a melhor campanha da seleção argentina no comando do Messi. E a seleção que vem de uma invencibilidade de 35 jogos, eles acho que estão a 1 ou 2 jogos de bater o recorde, que é da acho Itália, que se eu são não me engano. dois. São dois. Que é da Itália, justamente a Itália desse Que a ciclo Argentina agora, bateu, né? que bateu na final da finalíssima. E eles tentam. E essa é emblemática essa seleção da Argentina, né? Porque é uma seleção que conseguiu tirar a zica de não vencer um título há muito tempo, venceu a última Copa América, coisa que eles faziam quase 20 anos sem um título. A última vez tinha sido justamente a Copa América de 93. Então, um período muito longo de seca da seleção argentina, que tem toda a sua história, grandes jogadores. E desde então, desde aquele momento de 93, tiveram bons grupos, principalmente de 2002, que era uma das maiores seleções argentinas da história. Time absurdo, absurdo. Chegou como uma das favoritas até em 2002, junto com a França. Eles atropelaram a eliminatória, né? Eles destruíram todo mundo. Chegaram como um dos favoritos junto com a França. Os dois eram os principais.
e ambos caíram na fase de grupos, que foi bizarro. Mas acho que a França foi pior porque não tinha o Zidane, né? O Zidane machucou. É. A França não marcou gol naquela Copa. É. Então acaba sendo também importante para um rejuvenescimento do carisma também do torcedor argentino com a seleção, que já vinha desgastado, muito sofrimento, times que davam uma empolgada. 2006 parecia que poderia ser porque era um time forte e não deu certo. 2010 era aquela bagunça do Maradona. É. 2014 foi muito bem com o Sabé, mas ninguém esperava também que chegaria tão forte assim. O elenco era meio fraco, né? O elenco de Exato. 2014 era meio fraco. O time foi mais no meio que na voz ali assim, no grupo fechado, naquele clássico torneio de mata-mata que vamos fechar ali por um tempo e bora. E E chegou na bora. final, mas é como você falou, como grupo mesmo, era um time muito curto. As principais estrelas, tirando o Messi, nenhuma deles apareceu pra valer. Agüero, como sempre, não jogou bem com a seleção. Não, Di e o Di Maria, Maria, né? O Di Maria jogou muita bola e o Mascherano também, é em que ele 14. machucou, né? O Di Maria É, o Di Maria nas machucou quartas. nas quartas contra a Bélgica. Isso, ele machucou, voltou pra final, mas bichado, ele não tava 100%, Hum, então meio que quebrou o time ali. Mas. E depois perdeu a final, né? Em 2018, teve a confusão também com o Sampaoli, aqueles problemas internos, foi também outra bagunça. Mas esse tem tudo para ser a melhor campanha da seleção argentina desde, sei lá, desde Desde 94. 14, né? 14 eles É, foram finalistas, né? Assim, foi pelo menos isso, mas em, como. em questão de desempenho mesmo, né? Isso, Não só resultado. sim, eu acho que tem tudo para ser a melhor equipe argentina. Então é basicamente isso. O Scaloni salvou eles, porque a Argentina também tinha uma dificuldade absurda de achar um técnico que juntasse todo mundo e não criasse confusão. Então ele vem fazendo um bom trabalho. É um cara que não tem muita experiência, mas por ser jogador e ex-jogador de seleção argentina, acho que isso pesou também muito. Ele conhece o ambiente, ele conseguiu encontrar o Messi de uma forma que ele não, entre aspas, atrapalhasse outros jogadores, para eles conseguissem também ter um bom encaixe ali com ele, né? Saber utilizar ele. Coisas que nos últimos anos tinha comentários de alguns jogadores, né? Tipo o Dybala, falando, pô, é difícil jogar com o Messi. Uns caras assim, reclamando. Dybala, salame! Então é um bom momento da seleção argentina, né? Eu acho que tem tudo para ser uma boa campanha e eles vão liderar esse grupo, obviamente. É a seleção argentina que chega em melhor situação, acho que desde 2002, né? E a gente falou, em 2002 o time não deu muito certo, mas a seleção atropelou a eliminatória, chegou assim num nível muito alto e a gente só não sabe como é que eles chegariam porque eles não jogaram a Copa América de 2001, né? A Copa América de 2001, se não me engano, foi na Colômbia. A Colômbia, para variar, estava passando por alguns problemas de ordem político-sociais e a Argentina acabou não indo, acabou desistindo da competição. Então, é uma Argentina que chega muito forte. Você citou que o Scaloni é ex-jogador de seleção, né? O Scaloni jogou a Copa de 2006, É, junto com o Messi. é. Então, acho que vem daí um pouquinho do conhecimento dele do Messi, apesar do Messi ter mudado Deve ter muito um de lá. respeito mútuo ali desde aquela época, né? Sim, porque o Scaloni já era, de certa forma, um veterano, né? Naquela época, assim, um cara com um pouco mais de experiência. E eu lembro quando o Scaloni foi apontado como técnico que eu não imaginava que ele fosse dar certo, não. Porque um cara sem Também não. experiência, o cara, ele tá ali no sub-21, acho que ele é técnico do sub-20, sub-21. E falaram, pô, botaram ele ali e ele foi ficando e o time foi engrenando e foi dando muito certo, né? É muito legal de ver o meio-campo da Argentina jogar com o Depou, o Lo Celso e o Di Maria. O Di Maria é um absurdo de ver jogar até hoje, né? Um cara que envelheceu bem pra caramba, né? Sim. É um dos cérebros desse time da Argentina, é um cara que ajuda a tirar junto, ajuda a tirar um pouquinho da responsabilidade do Messi na parte da criação de jogada, e o Scaloni tá sabendo usar isso muito bem. Eu acho que ele Então, vai ser para sempre um dos jogadores mais subestimados dessa última década. nossa, com Se não certeza. um dos melhores, obviamente, mas ficou na sombra, entre aspas, do Messi na seleção, do Cristiano Ronaldo no No Real time, Madrid
depois foi pro PSG e é aquela bagunça maluca. É, Então eles sempre, acho que sempre vão esconder um pouco do tudo que foi o Di Maria, que é um puta assistente. Quando ele surgiu no Benfica, surgiu, né, no Benfica, mas quando ele apareceu pro mundo ali no Benfica, ele era mais um ponta, né? Um cara mais de drible. Aí depois ele foi magrelão. magrelaço. Não que ele seja muito gordo hoje, né? Mas Mas aí no Real ele também continua assim, mas começou a evoluir. Aí o Ancelotti trouxe ele mais pro meio, pra ele ser um cara mais criador, que foi ali que ele explodiu de vez pra ser um quase que um playmaker e usar a velocidade do drible dele, que é muito bom. Então ele, porra, puta jogador, foda. eu sou fã, nossa, eu também sou fãzaço do Di Maria. E acho que é o principal, o grande nome da Argentina do lado, depois do Messi, né? Porque Sim, O é o Messi é Messi. foda. Assim, a gente não vai precisar ficar falando muito do Messi aqui. Eu acho que também um dos acertos do Scaloni, um dos principais acertos do Scaloni é ter achado um goleiro. A Argentina Sim. sofreu durante muito tempo com um goleiro, jogou 2 Copas ali com o Romero, né? Não, não foi o Romero o goleiro da Copa de 18, O Romero. Não, não foi? foi o Armani. Foi o Armani, verdade, foi o O Armani. Armani, Ele tava naquele que bom momento também do River e tal, e deu aquela empolgada. deu uma empolgada. Mas eu não sei se ele não foi o goleiro em 2010. E o Romero, eu tenho para mim, uma opinião pessoal minha, que todo goleiro da Argentina é muito propenso a fazer merda. É, Então, assim, você achar um cara que nem o Emi Martinez que é menos propenso, já é muita coisa. sim. Né? Ele é bom goleiro e ele tem aquela personalidade forte dele que ele mostrou na Copa América, de provocar atacante, provocar o jogador adversário, assim, para tentar desconcentrar. Combina muito com o estilo dessa equipe argentina. Acho que é uma equipe, assim, do lado do Brasil, é a equipe mais completa e a que chega em melhor forma para a Copa do Mundo. É a Argentina que tá ali prontinha para disputar a Vera mesmo o terceiro título. Concordo, concordo também. Essa parte da defesa também é exatamente isso. Esse problema defensivo da Argentina, porra, vem Sim, há uns 20 anos. Não só com o goleiro, mas com toda a parte defensiva, pô, a última década, só salvava o Mascherano. Só o Mascherano, o resto era uma loucura. Tanto que na Copa de 2014, o cara na defesa era o Mascherano. Ele salvou tudo. E agora que eles encontraram o Emi Martinez, que é um cara sólido, um cara bom de grupo também. Os laterais não são os melhores do mundo, mas são sólidos. O Otamendi é horrível, mas na seleção ele é menos pior. E o Guti Romero é ótimo jogador, gosto muito bastante bom também. jogador. Eu acho que o Lisandro Martinez teria espaço aí, mas como o Otamendi é um cara que é um dos líderes do elenco, um cara mais veterano, eu acho que é difícil tirar ele, a não ser que ele se machuque ou faça besteira muito grande, mas o Lisandro Martinez vem jogando bem, desde do Ajax, no United também encaixou bem com o Varane, então eu acho Pesa um que... pouquinho, pesa um pouquinho contra ele a altura também, né? Ele Sim. não é tão alto. Ah, mas o Otamendi Talvez, também não é, né? totalmente também não é. Acho que se a Argentina jogasse com 3 atrás, ele seria com certeza ali mais utilizado, acho que ficaria mais. Mas uma ilustração do que você falou de que a defesa da Argentina melhorou, a Argentina entrou para disputar uma final de Copa do Mundo com a Alemanha com Romero, Zabaleta, De Michelis, Garay e Rojo Olha isso. na zaga. Esse jogo ter terminado 1-0 para a Alemanha é um milagre. Tá de sacanagem, irmão. O Garay, Rojo, defesa horrorosa do Não, o caramba. Mascherano O De salvou demais, Michelis, velho. O Mascherano aí tancava todo mundo ali. o Mascherano e o Biglia ali no meio fizeram um negócio ali importante. É. Então acho que assim, a Argentina chega bem encaixada e todo mundo em boa fase, né? Acho que a gente estava conversando acho que ontem que talvez o único que não tenha assim na sua melhor forma hoje mesmo é o Paredes, né, que é reserva na Juventus. Isso. Mas também ser titular nessa Juventus aí não deve ser coisa muito boa, então talvez para ele seja melhor mesmo ficar no banco. O que é Mas esquisito, assim, a né? Argentina Porque o elenco dessa Juventus do meio pra frente, foda, né? é muito bom. Ô, louco, você pega Pô, é um Losite, elenco muito bom. Paredes, tem Di Maria, tem o Vlahovic, o Pogba tá machucado, O Pogba tá machucado. mas é uma galera muito boa. Esquece a Juventus, vambora. Esquece. É o alegre, né, bicho? É o alegrismo. Nossa, velho. Então a Argentina é isso aí. A Argentina é uma das grandes candidatas mesmo a tá disputando o título até o final. Podemos passar para o próximo, Brinjal? Vamos.
A próxima equipe é a Arábia Saudita, né? A Arábia estreia contra a Argentina, depois pega a Polônia e depois fecha a sua participação quase uma semana depois da estreia contra o México. Nos últimos jogos, a Arábia Saudita vem fazendo bastante amistoso, né? Jogou 5 amistosos, são 5, né? 5 amistosos desde setembro, da janela de setembro. Perdeu de 1-0 para a Colômbia, perdeu de 1-0 da Venezuela, empatou em 0-0 com o Equador e com os Estados Unidos e ganhou da Macedônia do Norte, esse amistoso já em outubro. A Arábia vai fazer ainda mais alguns amistosos. Essa é a sexta participação, né, da Arábia Saudita, que tem como melhor resultado as oitavas de final em 94, que foi a primeira participação dele, se não me engano, numa Copa. Os recordistas, o goleiro é o Mohamed Al-Deaya, um dos grandes expoentes do futebol saudita mundo afora. Foram 178 jogos entre 1993 até 2006. O maior artilheiro é o Majed Abdullah, que marcou 72 gols entre 1978 e 1994. O grande nome histórico da seleção saudita deve ser o Sami Al-Jaber, atacante contemporâneo do Al-Deaya. Ambos se aposentaram logo depois da Copa de 2006. A Arábia passou pelas eliminatórias asiáticas com certa tranquilidade, né? Na primeira fase, 6 vitórias e 2 empates. Na segunda fase, 7 vitórias, 2 empates e só uma derrota. Passou em primeiro nos 2 grupos, né? No segundo grupo, passou na frente de, se não me engano, Coreia do Sul e Japão, né? Foi. E mandou um deles para a repescagem. E aí aqui no histórico de confrontos, né, a Arábia pegou a Argentina já algumas vezes, que nem você citou, o Brinjal citou, 4 confrontos, 2 vitórias argentinas e 2 empates. Contra o México foram 5 confrontos, 4 vitórias mexicanas, 1 empate e 0 vitórias sauditas. Foram 3 confrontos nas Copas das Confederações, e na partida mais recente, 5-1 para os mexicanos em 1999. E Arábia Saudita e Polônia, 4 confrontos, 4 vitórias polonesas, todas elas em amistosos, e curiosamente 3 delas no mesmo ano de 1994. A Arábia que joga majoritariamente no 4-3-3, a escalação ideal: Al-Owais, Al-Sharani, Al-Bilaihi, Al-Amri, Al-Buraik, fechando a linha de zaga pela esquerda, Cano, Al-Farai e Al-Malki, e no trio da frente, Al-Muwalad, Al-Dawassari e Al-Buraikan. Pois é. A Arábia Saudita não tem jogadores jogando nos grandes centros do mundo. Nas últimas convocações, isso porque eles já soltaram uma pré-lista de uns 40 nomes para a Copa e jogaram a Copa Árabe em 2021. Nessas últimas chamadas, só jogadores que jogavam na Arábia Saudita foram chamados. Uma curiosidade dessa lista para amistosos pré-Copa: dos 4 goleiros que eles chamaram, 3 são reservas nos times e 1 joga num time da segunda divisão. Ou seja, tá bem aí, tá promissor o gol da Arábia Saudita. Como eu falei, a Arábia Saudita tem a estreia deles é contra a Argentina, e por ser de uma federação mais fraca, né, a Arábia Saudita costuma estrear em Copa do Mundo, geralmente enfrentando o time mais forte do grupo. Foi assim em 94, quando eles perderam para a Holanda por 2-1. Em 98, eles enfrentaram a Dinamarca, perderam por 1-0. Em 2002, eles tomaram 8-0 da Alemanha. Em 2006 não foi o caso, eles empataram em 2-2 com a Tunísia, né? O time mais forte era a Espanha. Mas em 2018 eles pegaram os anfitriões da Rússia e tomaram 5-0. Vai precisar trabalhar bastante essa estreia para já não dar aquela desanimada no primeiro jogo. A Federação Saudita contratou o Hervé Renard, francês, em 2019. Ele tem 2 títulos de Copa Africana de Nações, com a Zâmbia e com a Costa do Marfim. Foi técnico do Marrocos em 2018, na Copa do Mundo.
e foi ele que começou uma reformulação no elenco para essa Copa, visando já essa Copa, mesclando alguns destaques da geração anterior com algumas promessas e alguns jogadores mais jovens para essa Copa do Mundo. A referência técnica é o Salem Al-Dawassari, que é ponta do Al Hilal. Ele é um jogador de velocidade e que é muito bom nas bolas paradas, é o batedor de faltas, pênaltis e escanteios do time. Então é nele que as bolas vão quando o time precisar atacar. Além dele, o Salman Al-Farai, do Al Hilal, é um cara que dá uma fluidez ali no meio, um cara que faz ali uma movimentação interessante. E o zagueiro Abdullah Al-Amri, do Al Nassr, foi ali o principal destaque defensivo da seleção, que sofreu poucos gols nas eliminatórias, né, nas eliminatórias asiáticas com equipes um pouco mais fracas, vamos dizer assim. A Arábia Saudita costumava jogar em cima mesmo, pressão, toque de bola, explorando velocidade, jogada pelas laterais, e tanto que deu resultado, né? Classificação boa nas eliminatórias e vaga garantida logo cedo. Porém, acho que assim, quando a gente pensa em Copa do Mundo, o nível competitivo das seleções que estão no grupo é um pouquinho mais alto, né? Acho que não... É difícil imaginar a Arábia Saudita causando choque, causando surpresa, vencendo jogos. Então, acho que a primeira batalha da Arábia Saudita é essa, tentar vencer um jogo. E aí, talvez, os mais acessíveis são México e Polônia, que para mim são seleções que se equivalem muito, a gente vai falar delas, obviamente, mas é difícil ver, acho que assim, a Arábia Saudita se fechando um pouquinho mais, talvez tentando uma pressão mais numa zona intermediária e explorando as jogadas de velocidade encostado. Mas, fora isso, difícil imaginar surpresas dos sauditas. Exato. A gente também tem que. Não pode mentir e esperar que, pelo bom trabalho que eles fizeram nesse último ciclo e de ser uma das melhores seleções asiáticas, chegando para essa Copa do Mundo, eles estão num grupo difícil, né? Então, a gente também não pode esperar que eles vão fazer uma grande campanha. Como você disse, eles têm que pelo menos tentar beliscar uma vitória e aí sim sonhar com algo diferente. Mas o primeiro passo, como você falou, é tentar buscar essa primeira vitória. E o lado mais forte dessa seleção saudita é justamente o lado esquerdo, né? Com os três jogadores que jogam junto no Al Hilal, que é o lateral esquerdo, o Al-Sharani, o Al-Faraj, o meio-campo, que é mais veterano, e o destaque do time, né? Que você falou que é o Al-Dawsari. São os três melhores Isso. jogadores do time, eles jogam juntos no Al Hilal. O Al-Dawsari, que é o cara mais completo, é o craque do time, o Al-Faraj, que é um cara mais pensador, assim, não é um cara muito rápido, mas tecnicamente ele é o cara mais refinado do time. E o Al-Sharani é o cara que apoia bastante, né? É o cara que tá sempre ali em cima, e eles conseguem fazer esse trabalho muito bom na esquerda, que essa vai ser a principal força da Arábia Saudita nessa fase de grupos, né? Eu acho que não tem muito mais o que explorar. O time tem que tentar buscar as fraquezas dos adversários que ele pode bater de frente, que é o México e a Polônia. Que eu não acho que eles são, de certa forma, imbatíveis pro ponto de vista da Arábia Saudita. Eu acho que eles têm capacidade sim de beliscar uma vitória e até um empate com a outra dessas duas. E depois rezar para não tomar um pau da Argentina. O que é improvável. Mas é um bom time. Fez uma boa campanha nesse último ciclo, como você já falou. Mas é isso aí. Tem que ficar de olho no Al-Nassr, o Al-Faraj e o Al-Sharani. É curioso, eu fui ver aqui, pegar o retrospecto, né? A Arábia Saudita venceu um jogo na Copa de 2018 que foi contra o Egito. Arábia Saudita 2, Egito 1, O último gols jogo do... da fase de grupos, não foi? Foi o último jogo da fase de grupos, Farage, um gol do Al-Dawassari. São, então, caras que já têm experiência em Copa do Mundo e vão ser as referências. É isso que a Arábia vai tentar fazer. Não vai ser fácil, até porque o grupo desse ano é mais difícil do que o grupo de 2018, mas não tem o que fazer, eles vão precisar jogar, então
vai ter que ser desse jeito. É isso aí. Agora vamos falar da seleção mexicana. A seleção mexicana que nessa fase de grupos vai estrear contra a Polônia no dia 23. Na segunda rodada vai pegar a seleção argentina e fecha a fase de grupos contra a seleção saudita. E nos últimos jogos da seleção mexicana, a gente volta lá em junho, quando eles, na CONCACAF, na Nations League da CONCACAF, né, eles venceram a seleção do Suriname por 3-0. Depois empataram com a Jamaica por 1-1. E depois, em agosto, voltaram a jogar. Perderam para o Paraguai em um amistoso. Depois venceram o Peru em outro amistoso. E fechando essa sequência de amistosos, eles perderam para a Colômbia por 3-2. Então você já vê que o negócio não está muito bom por esses Nossa, tá, números. tá brabo. Perder do Paraguai, velho. Essa é a 17ª participação da seleção mexicana em Copas do Mundo. Duas vezes eles ficaram em quartas de final, em 70 e em 86, que foram as duas Copas no México. Os detentores de recordes da seleção mexicana, com mais jogos, dois caras empatados, o Cláudio Soares e o Guardado, que ainda joga até hoje, que vai estar nessa Copa do Mundo, ambos com 177 jogos. E o maior artilheiro da história da seleção mexicana é o Chicharito, Javier Hernández, Sim. que não está mais na seleção mexicana. O Tata Martino deixou ele fora desse ciclo, falou que não contava mais com ele. Isso é E até aí, algo que a gente vai falar um pouco mais depois. e aí ele aposentou, né? Ele falou que já também não tem mais interesse, né? Ele tá no. Tá no Ele tá no Galaxy. Galaxy, se não me engano. Isso. Ele falou que já que não vai ser chamado pra essa Copa, largou mão. E durante essas eliminatórias, eles ficaram em segundo nas eliminatórias da CONCACAF, atrás somente do Canadá. Se não me engano, eles empataram em pontos, mas ficaram atrás só no saldo de gols. Foram 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Então, foi uma boa campanha em questão de números, e ficou em segundo, mas em questão de resultados mesmo, não foi um período muito agradável para a seleção mexicana. Com esses outros rivais do grupo, eles se enfrentaram algumas vezes com a Argentina, como eu já falei, 35 vezes. Com a seleção saudita, foram 5 confrontos, 4 vitórias para o México, um empate. Eles se enfrentaram 3 vezes em Copa das Confederações. E a partida mais recente dessas 3 foi em 99, com 5-1 para o México. E contra a Polônia, o México enfrentou 8 vezes, foram 3 vitórias para a seleção mexicana, 2 empates e 3 vitórias para a Polônia. O confronto mais importante aconteceu na Copa de 78, uma vitória de 3-1 da Polônia sobre a seleção mexicana. E o México, que geralmente joga num 4-3-3, com o eterno Ochoa no gol, que vai para a sua quinta Copa do Mundo, Sim. e Guardado vai Guardado para a sua também. quinta Copa, exato. A linha de defesa, que é composta por Ortega, o Montes, o Hector Moreno e o Sanches na lateral direita. O meio-campo, o Álvares, do Ajax, o Rodrigues e o Hector Herrera, ou o Guardado, dependendo de como o Tata Martino vai colocar essa seleção. E o ataque é o Lozano na esquerda. E fica a dúvida, porque no mundo perfeito seria o Tecatito e o Jimenez, fechando esse ataque com o Lozano. Mas o Jimenez, desde daquela lesão que ele teve na cabeça, no crânio, 2 anos atrás, ele não voltou a ser mais o mesmo. Teve problemas. Ele ficou muito tempo parado e voltou ano passado, se não me engano. Faz pouco mais de um ano que ele voltou. Vem Isso. enfrentando muitos problemas físicos, musculares. Então ele não está conseguindo ter uma sequência e manter uma qualidade técnica. O Tecatito também é um cara que está com problemas de lesão, então não se sabe ainda se ele vai para a Copa ou não. Mas se ele não for o titular da direita, vai ser o Vega. E caso o Jimenez não seja titular, talvez seja o Funes Mori, mas o Funes Mori também está machucado. E isso também é outra coisa que o pessoal meio que ficou em dúvida. Pô, se o Jimenez está machucado, o Funes Mori também está machucado, por que não tentou trazer o Titiarito, tentar conversar e tal? Ele ainda é ativo.
poderia ser pelo menos uma ajuda, assim, um cara para um jogo ou outro, mas Pelo menos um cara de elenco ali, né? Pô, uma é, opção a mais, né? pelo visto o Tata Martino não gostou da ideia, ele não abriu possibilidade para isso, mas a seleção mexicana vem com essa formação. Eles têm uma missão muito difícil no Catar, que é justamente passar das oitavas de final, uma coisa que não acontece desde 86, e nas últimas 7 Copas os mexicanos pararam justamente nas oitavas de final. O Tata Martino, que vem sendo muito questionado pela imprensa mexicana pelo desempenho ruim nos amistosos, nas eliminatórias, apesar dessa classificação em segundo na eliminatória. E em contrapartida, ele não esconde esse descontentamento que ele tem com a falta de amistosos, com times de uma escola diferente, de um nível maior, para dar essa experiência para essa equipe mexicana que é mais nova, é uma equipe diferente das últimas Copas, onde tinha jogadores mais experientes, que repetiam Copas do Mundo, então é um time mais novo nesse sentido, com menos cancha de Copa, então seria importante ter essa experiência para esses jovens. E a base do time é aquela, né? É o Ochoa no gol, que ele está jogando pelo América, né? No Sim. México. O Guardado, que é veterano, que está no Betis. Não se sabe se vai se titular ainda, mas é um dos caras mais experientes da equipe. E o ataque, o craque do time é o Lozano, que joga no Napoli, que é um dos principais jogadores da equipe. E é o cara que assumiu a responsabilidade desde a lesão do Jesus Corona. Foi no começo do ano que ele machucou? Acho que foi Foi, né? por aí. Mas essa é a equipe mexicana que vem com muito questionamento, muitas dúvidas sobre o seu desempenho, o que eles podem fazer nesse Mundial. Apesar de ser um grupo difícil e equilibrado, o nome da seleção mexicana traz muito estigma e sempre eles crescem em Copa do Mundo, né? Eu sinto que toda Copa do Mundo eles chegam, às vezes em dúvida, mas chegam bem e morrem nas oitavas, como a gente viu nas últimas 6 Copas, ou 5, 6, 7. 7 Copas. Cara, é muita coisa, né? É Tipo, muita coisa, é bizarro. 7 Copa do Mundo. E aí você vê que esses caras já caíram pra tanta gente diferente. Pô, o Brasil em 18, Holanda em 14, Argentina em 10 e 6, caíram para os Estados Unidos em 2002. É. Tipo, é uma variedade muito grande, né, de seleção assim que cata o México numa oitava de final e pode bater. É, eu queria estar mais otimista com essa seleção mexicana, queria mesmo, mas eu não sei. Os jogadores são bons, né? O Herrera é bom jogador, o Guardado é bom jogador, né? Pode ser que não seja titular direto. O Ochoa entra em jogo de Copa do Mundo e vira um goleiraço. O próprio Lozano, né? O Chucky Lozano é um cara decisivo. Mas aí você esbarra nos problemas das lesões, né? O Raul Jimenez, quem você falou, não tá ok, não tá 100%. O Tecatito Corona, a gente não sabe se vai poder jogar a Copa ou não. E aí, puta, a opção é o Funes Mori, que é ruim e também tá machucado. É um time que não inspira muita confiança num trabalho que não inspira muita confiança, né? O trabalho do Tata Martino não é exatamente assim brilhante. Então, é difícil ver o Martino continuando no comando da seleção mexicana depois da Copa, principalmente se a equipe não conseguir passar de fase, o que é uma possibilidade real, né? O time vai brigar para passar das oitavas, mas precisa brigar para passar pelo grupo primeiro. Então, é uma possibilidade real. O jogo que vai ser o fiel da balança possivelmente é o primeiro, contra a Polônia. Vai ser um jogo duro e vai ser um jogo meio nervoso, principalmente porque é a estreia dos dois times. Então, acho que assim, o México podia ser. O México fez bastante amistoso contra as seleções americanas, né? Perdeu da Colômbia, que tinha um time bom, mas dormiu nas eliminatórias. Perdeu do Paraguai, que tem um time ruim e não jogou nada nas eliminatórias. E isso já demonstra uma certa irregularidade. Mas quem se falou, às vezes o time chega na Copa do Mundo, o México chega na Copa do Mundo e consegue ter um desempenho da hora, né? Como a Polônia também não inspira muita confiança, eu acho que é um duelo bem aberto por essa segunda vaga.
Eu Mas acho que quem vencer essa primeira partida que você já falou, entre essas duas equipes, já larga muito na frente em busca da classificação. sim. Então é super importante esse início para você também ter um boost de confiança para você bater a Arábia Saudita e não dar brecha para azar. Né? Então tem que garantir o primeiro jogo. Se tiver um empate, putz, quebra as duas equipes, eu acho que vai virar uma loucura. E aí vai ser o controle de dano contra a Argentina e quem faz mais contra a Arábia Saudita. Exato. É. E assim, né? Você imagina que os times precisando de resultado contra a Arábia Saudita e a Arábia Saudita já não tendo nada a perder, um time que vai para cima e a Arábia tendo uma memória já de jogar na pressão alta e na velocidade pelas laterais, acho que tem tudo para dar jogo bom, cara. Os confrontos que não vão envolver a Argentina, dependendo da configuração do grupo, tem tudo para serem jogos bons. Agora, o México vai precisar achar o 9, né? Que se não for o Gimenez, eu até torço para que seja que o Gimenez tenha um desempenho legal, principalmente depois da lesão, um cara que merece ter um desempenho legal num torneio grande. A defesa mexicana me parece um ponto mais assim bem definido, né? Sim. Do que o resto do time. Não que seja bom. Não que seja bom, mas é o que tem pra janta. Sim, então, tipo. mas tá garantido aquela galera ali, provavelmente. Muito provavelmente. Então, acho que a grande oportunidade do México aí vai ser bater a Polônia no primeiro jogo e aí só botar meio que no piloto automático contra a Argentina para não tomar um espanco ali. Sim, exato. Se bem que existe uma rivalidadezinha, né, entre argentinos e mexicanos, então é um jogo que sempre evoca grandes embates calorosos. Exato. É isso aí, falamos do México. Então, passando para a última seleção do grupo, a Polônia. Polônia que vai disputar a segunda Copa seguida, enfrenta o México dia 23, a Arábia Saudita dia 26 e a Argentina dia 29. A Polônia que nos últimos jogos em junho, tomou 6-1 da Bélgica, empatou em 2-2 com a Holanda, perdeu de 1-0 da Bélgica, tomou 2-0 da Holanda e ganhou de 1-0 do País de Gales. Esses últimos 2 jogos já em setembro, todos esses confrontos foram pela UEFA Nations League. A Polônia participou 8 vezes da Copa do Mundo já, essa é a 9ª participação. A melhor colocação, 3º lugar em 74 e em 82. A geração de ouro da Polônia é essa, né? Os grandes times poloneses são dessa época. Os principais jogadores da história da Polônia também. Os recordistas em números do país, o mesmo, né? Robert Lewandowski, 134 jogos e 76 gols, o cara que mais jogou e o cara que mais fez gol, desde 2008 usando a camisa da seleção polonesa, o hoje jogador do Barcelona, que é a grande referência. A Polônia terminou em segundo no grupo I das eliminatórias europeias, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, foi para o playoff B, onde bateu a Rússia por WO, né? A Rússia foi excluída do torneio principalmente por pedido da Polônia, que se negou a enfrentar a Rússia por causa da invasão à Ucrânia, e depois a Polônia fez 2-0 na Suécia e se classificou para a Copa. Você lembra quem estava nesse grupo da Polônia, Brinjal, das eliminatórias? De cabeça assim? Do playoff ou do grupo mesmo? Não, do grupo mesmo, da primeira fase. Deixa eu ver. Enquanto isso, eu vou citando aqui. A gente já citou os confrontos, né? Todos eles. A Polônia que joga majoritariamente no 3-5-2, com Szczesny, Glik, Kiwior e Bednarek, Zalewski, Krychowiak, Linetti, Żurkowski e Szymański, e no comando da frente ali o Zielinski e o Lewandowski. Só para fechar aqui, a Polônia está no grupo I e quem liderou foi a Inglaterra com 6 pontos Perfeito. a mais que a Polônia. A Polônia contra a Inglaterra 2 derrotas, perdeu né? uma e empatou outra. Então, é isso aí. A Polônia vem então para o Catar tentando apagar campanhas desastrosas, né, que a Polônia fez tanto na última Copa quanto na última Euro. O time caiu na fase de grupo nos 2 torneios,
principalmente na Copa, acho que foi muito decepcionante a atuação polonesa. O técnico Czesław Michniewicz, se tem algum ouvinte aí que é descendente de polonês, por favor, perdoa minha pronúncia aqui, né, que acredito que seja assim, mas se estiver errado, peço perdão. Ele assumiu a equipe em 2022 porque o nosso querido Paulo Souza resolveu vir treinar o Flamengo e bateu a Suécia na repescagem para garantir a vaga na Copa do Mundo. O desempenho não foi tão bom no resto dos jogos, né? Na Nations League o time só não foi rebaixado porque venceu o Gales 2 vezes nos 2 jogos. E aí é que entra o porém, né? São as únicas 3 vitórias em campo do técnico atual da Polônia são essas, né? A vitória contra a Suécia na eliminatória, uma vitória e 2 vitórias contra a Gales na Nations League. O time pega o Chile agora num amistoso pré-Copa do Mundo. O elenco tem jogadores muito experientes, como o goleiro Chesney da Juventus, o zagueiro Glick, os meias Grosic e Krychowiak, que já tiveram o seu auge, tecnicamente, fisicamente falando. Todos têm mais de 30 anos, o mais novo aí acho que é o Krychowiak, que tem 31, 32. Na frente, obviamente, o Lewandowski, né? O Lewandowski já tem 34, mas ele tá muito acima da média, ele tá no auge dele. Então, acho que é a grande referência de criação, de esperança de gols do ataque da Polônia. E pensando em próximas gerações, né? A Polônia tem alguns jovens de nome muito interessante. O Zalewski, ele nasceu na Itália, mas ele é filho de poloneses, ele tem nacionalidade polonesa. Joga na Roma. Tem o Timanski do Feyenoord, ele hoje está no Feyenoord, ele é do Dinamo de Moscou, saiu da Rússia por causa da guerra. Ele é muito bom jogador, é um meia de muita habilidade, um ótimo criador de jogada. Então são caras que podem dar mais dinâmica ofensiva e criatividade. E, cara, a Polônia precisa muito disso, porque o time ele é muito engessado. Você pegar assistir os jogos da Euro e da Copa ali é ver um time muito engessado, é um time que peca muito nesse quesito. É um time bem estruturado. Lógico que o técnico mudou, né? Tipo, não é mais o mesmo técnico, mas assim, é um time muito bem estruturado tal, mas é um time que precisa de criar um pouquinho mais, porque o Lewandowski sozinho não dá conta, né? Ele precisa ser um pouquinho municiado. No Bayern de Munique ele era municiado toda hora, no Barcelona a bola chega nele toda hora, e aí ele guarda. Mas assim, se a bola não chegar, fica mais difícil, até porque ele é a única referência ofensiva, assim, ele é a principal referência ofensiva do time. Esse é o grande desafio da Polônia na Copa, fazer a bola chegar em condições para o Lewandowski. Acho que o México oferece condições favoráveis para isso, né? A defesa do México não é assim, nossa, brilhante. A defesa da Arábia Saudita também pode conceder algumas coisas assim, mas vejo praticamente um empate técnico ali da Polônia com o México, que são 2 seleções que vão brigar assim pela vaga na próxima fase, igual a gente estava falando, né? O primeiro jogo vai ser o jogo fundamental para eles. Eu acho que eles têm alguns problemas em comum, né, essas 2 equipes. O principal, técnicos em má fase. Tata Martino e o queridíssimo Michniewicz também é alguém que também vive uma péssima fase no comando da seleção polonesa. Mas eu acho que a principal diferença entre essas 2 equipes é a questão do talento. O talento individual na Polônia é mais abundante ali, né? Você tem, tirando o Lewandowski, que é o principal jogador, você tem vários jogadores que estão nas grandes ligas europeias. Então, como você já mencionou, o Zalewski, que joga na Roma, jovem de 20 anos. Tem o Zelinski, que joga no Napoli, e o Napoli está fazendo uma temporada absurda. Por mais que o Zelinski é um pouco mais velho, né? Tem 28 anos, mas também é um cara muito criativo. E tem o Krychowiak também, que é um cara mais veterano, que já foi de Copa do Mundo, é um cara que foi muito importante no Sevilha, então é um cara bem veterano. A ver como ele chega, né? Ele tá na Arábia Saudita jogando, a ver como é que ele chega fisicamente só. Apesar de não ser tão velho, né? Tem 32 anos.
É, mas é um cara que foi muito importante para esse ciclo, pra esses últimos ciclos da seleção polonesa. Tem o Szczesny, que é um goleiro também muito experiente, ele não é um world class entre os goleiros, mas ele é um goleiro muito bom, muito sólido, acho que é confiável. O Bednarek também, o zagueiro que joga no Aston Villa, bom zagueiro também. Então tem bons valores ali. E até o próprio o Milik e o Piatek são bons sim. jogadores. Só que eles ficam na sombra do Lewandowski. Então é foda você ter bons centroavantes quando você tem o Lewandowski na sua frente, né? Só pra Principalmente você. quando você tem características que não são complementares, né? Porque nem Sim, o Milik, nem não o dá. Piatek são, assim, caras, tipo, muito móveis, né? Que vão poder combinar um estilo de jogo com o Lewandowski. Aí fica foda mesmo você jogar. É. Milik até tá jogando um pouco mais na Juventus com o Vlahovic, apesar do Vlahovic ser contratado para ser o 9 do futuro, mas o Vlahovic é um cara que consegue ser mais móvel, por ser mais jovem Sim, também, né? Então ele consegue sim. abrir mais e dar mais espaço pro Milik ser o 9-9 mesmo, né? O cara centroavante para valer. Mas, como você falou, na seleção polonesa é um pouco complicado se colocar o Piatek, ou até mesmo o Milik, junto com o Lewandowski, porque eles não se complementam. Mas essa deficiência que você falou na parte de criação tem boa parcela de culpa na parte do técnico, Sim, do que é essa zona que virou esse ciclo da da Polônia. Polônia, com essa troca de técnicos, porque o ciclo anterior eu acho que tinha muito mais expectativa, porque vinha sendo um bom trabalho, até a Copa 2018, apesar deles não terem se classificado para as oitavas, era um bom time, mas eu acho que esse problema da criação poderia ser resolvido mais facilmente nesse esquema que eles já vêm jogando, que é o 3-5-2, que você acaba dando mais liberdade para os alas ajudarem na criação e ter mais intensidade. Se dá mais espaço para os caras que são criativos criarem mais. Só que é curioso como eles não conseguem achar esse equilíbrio, né? Eu não sei se o Zalewski vai jogar de ala, porque ele é mais como um meia central. Ele é um meia que joga como se fosse um segundo volante, mais pela esquerda, não exatamente como um ala. Não sei se ele vai ser o ala na Copa do Mundo, ou se quem vai ser o outro lateral esquerdo. É Eu, o. eu não sei dizer quem seria o outro lateral esquerdo. Mas é problemático você meio que prejudicar um cara que é mais criativo numa ala. E ele vai ter que ficar fazendo velocidade e cobertura. Então você acaba desperdiçando um pouco do talento dele ali. O próprio Zelinski também, que é um cara para ser o 10, para ser o cara que joga atrás do Lewandowski e quem tá sendo mas é que você pode colocar o Zelinski como um segundo atacante. Eu acho que acaba prejudicando um pouco mais nessa criação. Ele vai ter que jogar muito solto. Ele vai ter que depender muito dos pontas abrindo a defesa para ele conseguir circular ali. Acho que o Timanski pode ser uma melhor opção para jogar ali. Apesar dele também ter uma característica meio parecida, ele talvez possa funcionar melhor como um segundo atacante do que. Até para ajudar Nessa o criação, né? Zielinski nessa fase de criação. E eu acho que nesse embate México-Polônia vai ser aquele ataque e defesa. Eu acho que o México vai ficar totalmente postado atrás, até porque o seu meio-campo também não é um exímio criador, né? O meio-campo do México, o Héctor Herrera tá jogando nos Estados Unidos. Eu acho que ele tá no Dynamo, No Houston Dynamo, né? no Houston Dynamo. E o Álvares, ele é o primeiro volante que joga no Ajax. Ele é muito bom jogador? É muito bom jogador. Mas ele é o cara do primeiro passe. E o resto dos caras para circularem, para ser, para abrir espaço, para receber essa bola, vai ser os atacantes? Os caras têm que buscar lá atrás? E até melhor por característica, né? Que você feche um meio ali, talvez com o Herrera e Guardado, porque o Guardado é um cara de um passe muito qualificado, ele vai buscar o ponta na velocidade num contra um. É, E é aí que favorece, por exemplo, o jogo do Lozano, sim. Eu acho entendeu? que essa seria uma melhor opção, né? Jogar o guardado ao invés do Hector Herrera. Que também a gente não sabe em que condição ele tá, né? Porque ele saiu do Porto, não jogou bem no Atlético de Madrid, Uhum. tem uma péssima fase lá, quase nem foi titular. Depois já foi para os Estados Unidos, né? Que também não vem sendo.
destaque lá. Mas eu acho Ele que tá no fim de carreira também já, né? Não é ele tá com assim, né? 32 anos, não tá? É 32. Eu achei que ele fosse um pouquinho mais velho, o guarda tem 36, né? Então, é 32, pô, deveria render um pouco Ele mais. deveria estar num pouquinho mais. Mas, por exemplo, às vezes uma entrada com um cara como o Diego Lainez pode fazer algum efeito. Você tem algum. Vai depender muito da combinação, né? Sim. Vai depender muito de como os caras vão ser combinados dentro de campo em que funções. Eu confundi o Héctor Herrera com o Héctor Moreno, na verdade. Ah, O não. Héctor Moreno é mais velho. Sim. Mas eu acho que isso cai justamente no negócio, no mesmo problema da Polônia, que a gente já falou, dos técnicos. Como eles Sim, vão postar esses jogadores para resolver os problemas que eles já têm e tentar usar isso como solução para o adversário. Então é complicado como eles vão tentar fazer esse encaixe, ainda mais o Tata Martino que vem de péssimos trabalhos. é. Vamos ver. O técnico da Polônia era o antigo técnico do Legia Varsóvia, né? Então, um técnico que conhece ali bem vamos dizer, o mercado interno do futebol polonês, talvez pode estar tá tendo uma dificuldade com esse choque cultural um pouquinho mais forte de enfrentar outros países. A ver, curioso, o grupo que então que a gente falou tem um grande candidato ao título, que é a Argentina, e dois times que vão brigar ali mais forte pela segunda vaga. A Arábia Saudita vai entrar com uma azarona forte nesse grupo, bastante azarão, Sim, né? Mas promete entregar camisas bonitas, pelo menos, já que. Aliás, é o grupo das camisas bonitas, né? As duas camisas do México estão bonito demais. absurdamente lindas. Acho que são essas e a primeira da Argentina talvez sejam as únicas camisas bonitas quase da Copa inteira, porque a Copa tá como um todo. Pessoalmente, achei as camisas muito feias. Também achei. Ficamos por Mas, aqui então, né, Bringel? Falamos de tudo do grupo C. exato, grupo C concluído e quem quiser, quem não escutou o grupo A ou B, pode voltar lá, escutar e agora a gente vai continuar no grupo D. Fiquem com a gente. Até mais. Valeu, Milano, valeu, pessoal. Valeu, Bringel, valeu, galera. Esse tá pingando hoje no seu, no seu tocador. Daqui a pouquinho já tem o grupo D, então fica ligadinho nas nossas redes sociais para saber quando. Valeu, até a próxima, um abraço.